Olá, Roberta, Fernanda, sejam todos muito bem-vindos. Murayama tá aí também. O Rodrigo, nosso palestrante, já está chegando aqui também. Gente, hoje vai ser muito interessante porque a gente vai estar falando sobre a nova lei de câmbio e alguns impactos que ela traz, né? E para isso a gente trouxe uma pessoa que é especialista na área financeira, especialista em processo, que vai vir falar com vocês, que é o Rodrigo Schindler. Oi, Eduardo, tudo bem? E é bom porque ele separou vários tópicos assim acerca dessa nova lei, alguns impactos em relação à troca de moeda entre pessoas físicas, operações no exterior. Então, vai ser bastante interessante esse nosso papo. Oi, Leonardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Barros. Tudo bem, pessoal? Não sei como é que vocês estão aí, mas aqui tá um calor miserável. Meu Deus do céu. Olá, Stefano, tudo bem? Mônica, Marose, gente, eu digo que depois de um tempo que eu mudei para Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, quando faz calor, eu não tenho mais a mesma resistência. É engraçado, a gente muda, né? A temperatura, à medida que a gente se acostuma com o clima mais ameno, qualquer calor é calor, né? Hoje, realmente, comparativamente a ontem, está muito mais fresco. Sim, Leonardo, sim, lembro de você. Que bom tê-lo aqui com a gente na live. Oi, Alexandre. O Rafa tá por aí também. Que bom, pessoal. Um monte de gente querida aqui na live pra gente poder começar e conversar com o Rodrigo. Oi, ADH Hipólito. Tudo bem? Boa noite. Que bom, um monte de aluno aqui. Tô felicíssima. Oi, Ezequias. Tudo bem? Seja bem-vindo. A Tati também entrou agora. Oi, Edna. Tudo bem? Bom, deixa eu colocar o pessoal aqui. Pronto, já aceitei. Tati deve estar entrando já já. Oi, Tati. Tudo bem, E aí, querida? como é que você tá? Tudo bem? E você? Tudo jóia. Animadíssima para a gente falar sobre a nova lei de câmbio. Vamos aprender aqui um pouco com o Rodrigo. Também, tô curiosa. Até Deixa eu vim só. porque tava ouvindo aqui alguns comentários mais pro início do ano, tava ouvindo alguns numa mesa de bar com pessoas que entendem muito disso, e eu fiquei meio voando a respeito de alguns pontos, mas sobre aquele tema de conversa, eu já tenho algumas perguntas para fazer. Ai, que bom. Olá, Rodrigo. Boa noite, meu querido. Boa noite, Micaela. Boa noite, Tatiana. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. O Muito prazer é obrigada. todo nosso. E é um Vocês me prazer escutam bem? realmente, Rodrigo, tê-lo aqui. Obrigada por ter aceito o convite da gente. Com certeza vai ser um papo Imagina. muito frutífero. Que bom. Bom, A ideia aqui é a gente tentar trabalhar com a nova lei de câmbio, mas trabalhando assim com alguns aspectos mais gerais, porque, como eu vou falar aqui, ainda vai carecer de muita regulamentação por parte do Bacen. Mas não vou dar Sim. spoiler, não. Deixar fazer a introdução. bom, gente, antes de mais nada, tá? Rodrigo é super conhecido porque é professor do ênfase, ele é especialista em processo civil, em direito civil, ele é advogado da Petrobras, atua na área financeira da Petrobras e nos deu a honra de estar aqui com a gente um pouquinho falando sobre a nova lei de câmbio. Então, sem mais delongas, tá? E já agradecendo aí mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui com a gente sabe como é que a sua agenda é lotada, que as demandas não são poucas. Sim, E eu sim. queria que você já começasse, Rodrigo, dando uma introdução sobre a lei de câmbio. Para quem não sabe, o número é 14286, ela foi publicada em 2021. E aí eu queria que a gente começasse o bate-papo, você fazendo uma introdução geral, e aí a gente vai aprofundando nos tópicos, tá bom? Tá bom, perfeito, maravilha. Bom, essa nova lei de câmbio, ela na verdade vai ser um marco legal do câmbio no Brasil. Porque basicamente, se vocês pegarem o preâmbulo da lei, você vai ter meia página só de dispositivos e legislações que têm mais de 5, 6 décadas que vão ser aí alterados ou revogados, né? Inclusive algumas leis que têm aí até
um pouco de matéria tributária também vai ser aí alterada por conta da nova lei de câmbio, como a 11.371, que trata de disponibilidade das empresas brasileiras no exterior, vai ser alterada, entre outras, né? Mas o primeiro comentário é que você vai ter um marco legal do câmbio no Brasil. Você vai condensar em uma única lei diversas normas que estavam ali esparsas em decretos-leis, em leis ordinárias. Então você vai ter basicamente um manual aqui do câmbio no Brasil. Por isso que a doutrina vem chamando até de novo marco legal do câmbio, né? Essa lei ela vai ter esse condão nesse momento. Ela foi publicada em 29 de dezembro de 21, tá? E com período de vacatio legis de 1 ano, para a gente poder se adaptar. Isso aí está no artigo 29 da nova lei. Então, assim, quando a gente estiver estourando champanhe lá do ano novo, a lei vai entrar em vigor. E aí vai ser até interessante para quem vai fazer viagem internacional, por exemplo, já se valer da nova lei, por exemplo, quando for viajar para o exterior, porque ela vai modificar substancialmente até a forma de você planejar uma viagem ao exterior. Né? Ela vai ter esse condão aí na vida das pessoas físicas também. Mas eu vou destacar aqui, Micaela, com essas palavras iniciais, aí, 2 objetivos principais. Tá? O primeiro deles é fomentar a exportação e a importação de bens e serviços. Esse é o primeiro objetivo principal dessa lei. E o segundo objetivo também, aí, que é fundamental dessa lei, é promover uma livre movimentação de capitais. Porque você tem aí, hoje, no mercado de câmbio, né, amarras muito grandes para você poder enviar dinheiro para o exterior, receber dinheiro do exterior, utilizar as suas disponibilidades financeiras no exterior para fins não tão específicos, né, porque a lei atual ela restringe muito a utilização das suas reservas em conta de exportação. Então essa lei ela vem para poder trazer aí uma novidade, realmente trazer uma simplificação, uma sistematização do mercado de câmbio no Brasil. Essas são as palavras iniciais. Perfeito. Não pode concluir. Te cortei. Não, então. Não. Aí eu já ia já para o próximo tópico, que é tratar aí do poder regulamentar que o Bacen vai ganhar. Então, eu posso aproveitar esse interlúdio, assim, só para inserir... Não é meio uma dúvida, porque eu acho para qual... Eu já tenho uma pré-percepção de para qual lado, para qual conclusão eu pendo. Mas eu estava falando com a Micaela que no início do ano, um pouco mais no início do ano, eu estava numa mesa de bar com 2 amigos meus que trabalham em direito bancário e eles estavam debatendo isso. E eu estava zero a par, né, do que estava, dos pontos controversos, mas eles estavam numa discussão que no cômputo geral era se essa nova lei ela vem em benefício do país no ponto de vista prático ou se ele promoveria uma certa dolarização, um incentivo ao descaminho da nossa própria moeda. Então, no final das contas, isso traria um benefício ou um malefício, um prejuízo para a nossa própria economia, né? Para a nossa moeda em si, já que ela estimula tanto já que ela facilita esse caminho às demais moedas em circulação no mundo. E aí, então, não é bem uma pergunta que eu queria colocar, mas eu já queria colocar aqui meio que em pauta, que eu tenho essa dúvida não, mas eu queria saber de você, para qual lado você pende? Se você acha que se essa crítica de fato tem pertinência ou que se ela não tem muita... se é só uma questão de retórica e discurso e não tem muito lastro. Bom, excelente colocação, Tatiana. Eu acho que, assim, minha percepção, tá? Minha percepção que o intuito do legislador aqui foi modernizar o mercado de câmbio, né? Eu acho que, na verdade, o que nós temos hoje é cada vez menos barreiras aí a você transferir capitais de um lado para o outro. E, na verdade, eu vou até demonstrar aqui durante a nossa live que ela vai privilegiar, inclusive, você utilizar mais o real no exterior também. Tá? Porque hoje já é uma imposição mundial de você utilizar o lastro dólar. Né? Já há essa referência para os negócios jurídicos internacionais de você utilizar o dólar e aí também com muita força o euro. Mas, na verdade, a lei ela vai modernizar o mercado de câmbio no Brasil a ponto de permitir, por exemplo,
que você tenha aqui alguma regulamentação para você utilizar o real, inclusive no exterior. Então você vai fomentar aí o mercado de correspondente bancário, podendo utilizar inclusive aí em negócios jurídicos o real como moeda e você mandar real para fora e a pessoa receber real fora do Brasil. Você vai ter esse tipo de regulamentação na lei. Legal. Que antes a gente não tinha. Então, eu acho que vai trazer o maior realismo para o que as empresas e a população espera, e aí uma visão mundo, e vai permitir justamente esse tráfico aí de capitais com uma maior rapidez e menor burocracia. Tá? Eu vejo dessa forma. Eu acho que ela veio para modernizar. Nossa legislação já estava bem antiga, tá? Nós tínhamos aí até algumas normas que já estavam aí já fazendo já aniversário de 100 anos. Agora então, você trouxe um acho que fato estava na hora. que eu achei sensacional, esse negócio do estímulo a você utilizar o real lá fora. Achei isso assim sensacional, não fazia a menor ideia disso. Mas eu queria que, já voltando aí à nossa linha condutora, que você falasse um pouco, porque muito se disse, né, com relação à modificação do perfil, tanto do Conselho Monetário Nacional quanto da própria atuação do Bacen. E eu queria que você falasse em que sentido houve essa alteração de perfil. O que a nova lei fez foi trazer diretrizes muito gerais, tá, sobre o mercado de câmbio e a parte toda operacional, as normas regulamentares foram basicamente quase que integralmente delegadas para o CMN e para o Bacen. O Bacen vai ter um poder regulamentar, fiscalizatório e sancionador muito grande com a nova lei. Vamos perceber aqui, a partir da leitura da nova lei de câmbio, que em todo momento o legislador vai citar observado o regulamento a ser editado pelo Banco Central, observado o regulamento a ser editado pela autarquia. Então, em vários dispositivos da lei, o legislador ele vai jogar aí para o Banco Central a atribuição de operacionalizar e regulamentar essa lei de maneira minudente. Então ele traz assim as linhas gerais do que ele queria dispor e deixa aí com o Banco Central, que é especialista realmente, né, no mercado de câmbio, fazer essa regulamentação. Então a gente vai caminhar aqui por um terreno que a gente não sabe ainda se ele está firme ou não, porque eu posso dar aqui algumas indicações de para onde o Bacen vai, mas a gente vai ter que esperar a regulamentação que, pelo que eu soube, deve vir ainda esse ano, antes da lei entrar em vigor. Tá? A ideia do Bacen é quando você tiver a lei aí já produzindo efeitos de maneira plena, você já tenha já o regulamento para que as empresas, as pessoas físicas possam ter segurança na hora de acessar o mercado de câmbio, na hora de fazer uma operação de câmbio, ou até mesmo de celebrar um negócio jurídico utilizando as regras aqui de pagamento em moeda estrangeira, por exemplo, que é um outro tópico que a gente vai tratar aqui hoje, que eu acho que é o tópico mais central aqui para quem trabalha aí com o direito bancário, né? Sim, com certeza. Bom, Rodrigo, então eu acho que eu sugeriria, assim, será que você poderia começar a comentar os pontos específicos da lei, no que ela traz, novidades, no que ela talvez regulamente algo que já era praticado mais de uma forma mais moderna? Sim. E quais serão as implicações a partir do próximo ano, né, quando a gente abrir o champanhe? Sim, exatamente. Então, eu vou começar até falando, porque eu já falei aqui sobre as ordens de pagamento em reais no exterior, né? Só para poder pegar esse gancho que a gente já falou um pouquinho, perfeito, mas para finalizar esse ponto, porque a gente sempre pensa que o real é uma moeda fraca. Ele é uma moeda fraca em relação ao dólar, ao euro, né? Mas nós temos que pensar que as empresas brasileiras, principalmente o Brasil que tem um perfil de agronegócio muito forte, faz comércio, faz negócios com outros países que possuem uma moeda mais fraca que o real. Então, muitas vezes, pode ser interessante você utilizar o real para poder fazer aquele negócio jurídico. Então, você precisa de ter um normativo que possibilite, por exemplo, esse exportador a utilizar o real nessa transação. E aí, tanto para aquele que está importando o produto brasileiro, pode pagar em real, tá? Quanto
nós podemos também, quando estivermos importando algo de algum país que tem interesse em receber real, a gente mandar reais lá para fora. Então, a nova lei, e aí eu vou até citar para quem quiser dar uma lida, né, que o objetivo não é ler a legislação, e sim tratar dela de uma maneira genérica, né, o artigo 6º que prevê essas ordens de pagamento em reais, tanto daqui para fora como de fora para dentro, né? E aí, essa aqui é mais um exemplo de norma não auto-aplicável ainda, que depende da regulamentação do Bacen. Se vocês forem no artigo 6º, ele é bem claro ao dizer o seguinte, da forma do regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil. Então aqui, mais um exemplo de norma não auto-aplicável, que vai depender para a sua aplicação do regulamento que vai ser editado pelo Bacen. Perfeito. Esse seria o primeiro ponto que eu destacaria. O segundo ponto, e que aqui eu acho que vocês vão conseguir até navegar bem, porque transita aqui por um precedente do STJ, e até aí o acórdão aí ele foi da relatoria da Lavra da Mídia Fátima Nancy Andrighi, que é um voto belíssimo, no RESP 804-791, subiu aí por Minas Gerais, que esse é o leading case, que é o pagamento em moeda estrangeira, né? E o pagamento em moeda estrangeira está previsto no artigo 13. Quando a gente fala pagamento em moeda estrangeira, acho importante deixar claro para as pessoas que é o seguinte, é a possibilidade de você indexar um contrato entre residentes ou entre um residente e um não residente em moeda estrangeira. Mas, evidentemente, quando você for fazer o pagamento, você vai fazer a conversão para a moeda nacional. Então, só para poder dar um passo atrás, nós sabemos que a lei do Plano Real e também o nosso Código Civil, e aí lá nos artigos 315 e 318, prevê expressamente que há o curso forçado do real no Brasil. Então, o real ele tem um curso forçado dentro do território nacional. Porém, nós temos hoje vigendo um decreto de 1969, que é o decreto 857, que prevê lá em seu artigo 2º algumas exceções. Ou seja, hipóteses em que você pode, por exemplo, num contrato entre residentes, empresa brasileira e outra empresa brasileira, você indexar o contrato em dólar. Uhum. Outro exemplo, um residente com um não residente, tá? Uma empresa estrangeira vendendo um insumo para uma empresa brasileira. É uma outra hipótese de contrato que pode ser indexado ao dólar. Tá? E qual é o problema que chegou no STJ em relação a esse pagamento em moeda estrangeira? Foi o seguinte, é que algumas pessoas começaram a, fora das exceções do artigo 2º do decreto 857, tá? Eu já vou chegar no artigo 13, tá? Que é da nova lei de câmbio, mas eu vou só contar como é que era antes, né? E como está hoje e como é que vai ficar depois. Então, algumas pessoas faziam aí os contratos indexados em moeda estrangeira. E qual era a solução que o Código Civil, por exemplo, oferece para esses casos? Olha só, se você indexar fora das hipóteses do decreto 857, esse contrato é nulo. Só que o STJ teve que se debruçar na seguinte questão. Se, por exemplo, em um contrato de financiamento, tá, eu declaro a nulidade, eu vou beneficiar quem? O devedor. Então o devedor ele pode, de má fé, se enriquecer sem causa, porque ele celebrou um contrato que foi erroneamente indexado em uma moeda estrangeira, e com isso eu vou privilegiar aqui uma parte em detrimento de outra, e uma parte vai se enriquecer sem causa. Então, apesar do Código Civil ser claro ao dizer que é nula aquela obrigação que é estipulada fora das exceções do decreto 857, tá? O STJ passou por isso e conservou o negócio jurídico, e o que ficou assentado na jurisprudência do STJ foi o seguinte: se você tiver um contrato que não pode ser indexado em moeda estrangeira, mas assim está, para você não provocar, por exemplo, uma indexação da própria economia, porque a proteção aqui é você não permitir uma indexação em dólar, por exemplo, da economia brasileira. O Código Civil ele estabelece as normas por isso, tá? E a lei do Plano Real também. Pois bem, então qual foi a solução que o STJ deu? Vamos conservar o negócio jurídico, porém, para não haver essa indexação de maneira indevida, você vai fazer a conversão desse valor que foi estipulado em moeda estrangeira pela data da contratação. E não pela data do pagamento. E aí o que você vai fazer? Você vai utilizar o câmbio
da data da celebração do contrato, que é a data da contratação, e você vai só aplicar a correção monetária até a data da liquidação. E aí você preserva o que as partes queriam contratar, sem você prejudicar uma com a declaração de nulidade. Tá? Porque o que acontece quando você está em uma das hipóteses excepcionais? Ou seja, eu estou importando uma mercadoria de um fornecedor meu que é não residente, e eu vou indexar esse contrato de compra e venda de um produto qualquer, de um bem qualquer, eu vou indexar ele em dólar, por exemplo. Como é que eu posso fazer nesse caso que ele é excepcional lá do decreto 857? Eu vou indexar em dólar e eu vou converter na data do pagamento. Ou seja, aquele meu fornecedor vai receber o equivalente em moeda estrangeira na data que ele tem que receber. Então eu não estarei indexando a economia brasileira. Porque estamos na hipótese excepcional aqui. Então, mesmo que ele receba em moeda convertida aqui no Brasil, ele consegue fechar um câmbio e receber efetivamente moeda estrangeira aquilo que ele contratou comigo. Tá? Então, esse é o cenário atual. Decreto 857, Código Civil, Lei do Plano Real. O que a nova lei de câmbio fez? Ela não alterou essa perspectiva. Então, você vai poder continuar aplicando a jurisprudência do STJ, que teve lá início nesse leading case, o RESP 804-791, que subiu para Minas Gerais, que foi aí julgado pela terceira turma. Você vai continuar aplicando o entendimento do STJ, porém, o que o legislador fez aqui na nova lei de câmbio? Ele alargou o rol de exceções em que você pode fazer negócios jurídicos indexados em moeda estrangeira. Então, por exemplo, entra aqui nesse rol, tá? Exportação indireta, fica claro. A exportação indireta, que não estava no decreto. Vou citar aqui um outro exemplo também, que é novidade, né? Nos contratos celebrados por exportadores, em que a contraparte é concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária nos setores de infraestrutura, que é uma forma de você trazer mais segurança para esses contratos setores de infraestrutura. Então, o que o legislador fez, ele simplesmente alargou as hipóteses em que você pode indexar um contrato em moeda estrangeira. Tá? E aí nós estamos falando sempre de obrigações execuíveis no Brasil. Tá? Então, basicamente, esse é o cenário nosso atual, e o nosso cenário, a partir lá de 30 de dezembro, vai ser o mesmo em termos de fundamento jurídico, porém com mais hipóteses excepcionais de indexação de contratos em moedas estrangeiras. Perfeito. Excelente. A gente vê que essa ampliação, de certa forma, ela vai muito na toada da própria necessidade de mercado das operações, né? Porque antigamente você engessava muito. Essa ideia da exportação, por exemplo, exportação direta, eu não sabia que ela estava incluída, e é um elemento importante, né? A gente tem várias operações que são feitas dessa forma, então, sem dúvida, você poder fazer essa indexação em dólar já é um ganho muito grande da operação. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, como é que funciona? Eu ouvi algumas matérias, li também algumas matérias, falando com relação a essa lógica do ingresso e da saída, né, de recursos do país. Houve alguma mudança substancial em relação ao controle disso? Como é que se faz isso? Existe algum limite? Perfeito, Micaela. Essa foi uma modificação assim, que eu também considero assim, substancial, principalmente para as pessoas físicas e de quem gosta de viajar para o exterior, né? Exatamente. Porque quando lá nos idos do Plano Real, na década de 90, se pensou em você estabelecer um limite para você ingressar no país com moeda, né, em espécie, moeda estrangeira em espécie, ou sair do país com moeda estrangeira em espécie, né, nós tínhamos lá uma paridade do dólar com o real. Então você tinha quase que 1 para 1, às vezes o real estava até mais forte que o dólar, né, na época. Então na época se estipulou um limite de R$10 mil. Então hoje quando você faz uma viagem internacional, você tem aí o limite de R$10 mil, óbvio, o equivalente moeda estrangeira, né, a R$10 mil, para você sair do país ou ingressar no país sem você ter que declarar. Se você quiser sair com mais, não tem problema, é só você fazer uma declaração, preencher essa declaração, que você consegue sair do país com mais. E aí isso acaba sendo fiscalizado, poder ver até se é o caso de evasão de divisas, etc. Por isso que você tem essa declaração. Até R$10 mil, hoje não tem nenhum problema. A partir do dia 30
de dezembro desse ano, para quem vai programar viagem para janeiro, né, mês de férias, né, ou quem vai viajar no ano novo, você já vai poder sair do país, por exemplo, com o equivalente a 10 mil dólares em espécie, o que muda substancialmente, né? Basicamente, com o câmbio atual, você sai de 10 mil reais para 47 mil reais em moeda estrangeira que você pode portar consigo na hora de viajar para o exterior. E não confundam, tá? O que a lei de câmbio alterou aqui foi os valores de ingresso, tá? De moeda estrangeira no Brasil, você portando, ou de saída. E você não pode confundir com aquela portaria da Secretaria da Receita Federal do limite que você pode fazer de compras no exterior. Ali uma portaria da Receita Federal que estabelece, e até foi modificada, né? Antes era 500 dólares, e agora em janeiro desse ano, também quem não sabe, foi modificada. Agora você tem aí a possibilidade de você trazer produtos do exterior em até 1.000 dólares, tá? E você não vai pagar tributo em cima do que você fez de compra no exterior. Aí tem lá, na portaria, tem aquelas questões que todo mundo que viaja pergunta, né? Ah, posso trazer um iPhone? Pode, desde que seja um só. Você não pode trazer dois, você pode trazer um, né? E o seu antigo você joga fora lá, porque se você entrar com dois, ele vai te taxar um se ele te pegar. Posso trazer um relógio? Posso. Uma câmera fotográfica? Posso. Porque a portaria, ela fala basicamente em bens de uso pessoal, né? Mas aí há uma discricionariedade do agente alfandegário na hora de avaliar o que é uso pessoal. Se você traz 25 camisas iguais, né, de números diferentes, você não está querendo trazer para uso pessoal, você vai revender, né? Então, ali ele vai pegar e vai ou te taxar ou vai te aplicar uma pena de perdimento, conforme seja o caso, né? Então aí, essa é uma novidade substancial, né? Você troca aí de 10 mil reais para 10 mil dólares de ingresso ou saída de moeda estrangeira, né? Portando fisicamente, né? Realmente é muito. É uma mudança discrepante, mas pela descrição que você tem feito, dá para perceber que a tônica da lei foi atualizar e não estabelecer uma política específica, mas atualizar, trazer o que antes era intencionado para o sistema funcionar para o hoje, para como a economia hoje funciona, como a realidade hoje em dia está posta, para a dinâmica de mercado, interna e externa, a dinâmica intramercados. Então, me parece que essa é a tendência, né? Acredito que você possa falar mais acuradamente sobre, mas... Não, mas que dá. É isso mesmo, Tatiana, você está coberto de razão. A ideia é modernizar, você atualizar, sistematizar, né, que eu acho que é uma palavra importante, porque você pega diversas leis e decretos esparsos, né? E aí, esses decretos que eu estou mencionando, tá, pessoal? O 857, também vou falar hoje sobre o 9025, são decretos que são anteriores à Constituição da República de 88, porém todos aqui já foram testados em jurisprudência do STJ e todos foram declarados aí como recepcionados pela Constituição. Então, assim, você tem uma legislação antiga que foi recepcionada pela Constituição, mas que precisa ser atualizada. Então, acho que até uma palavra que bem adjetiva essa lei é sistematização. Você vai sistematizar o mercado de câmbio numa legislação única e aí você vai até facilitar o estudo, você vai conseguir ajudar até as empresas a se planejarem melhor, poder fazer o negócio, os próprios advogados que militam na área também a conseguirem trafegar melhor, né, pelas normas, porque aí você vai ter ali uma sistematização melhor. Muitas vezes você tinha decreto que não falava com outro decreto, e aí você tinha que fazer interpretação analógica, extensiva, restritiva, e aí ficava cada um pensando de uma forma. Agora não, você vai sistematizar tudo numa lei, você vai ter um regulamento do Banco Central específico, então você vai poder trabalhar com essas duas normas assim principais e conseguir fazer com maior segurança as operações de câmbio. Agora, Rodrigo, eu tenho que falar uma coisa. Essa live, além de informar a lei de câmbio, ajuda em planejamento de viagem. Né? Você acabou de dar uma aula. Exato. Como é que você planeja para viajar para o exterior? Eu estou fazendo anotações aqui. Eu estou fazendo anotações para botar no meu planejamento do ano. Também, já estou aqui, com o meu papel aqui. Eu falei, gente, não é possível um negócio desse. Mas olha só, eu queria que você falasse de um aspecto que eu particularmente não entendi muito bem quando li. Tá? Vi que existe a possibilidade de pessoas físicas poderem fazer a operação de compra e venda de moeda. Como é que funciona isso? Explica pra gente.
Então, você não tinha uma regulamentação específica sobre esse ponto, tá? Isso é uma novidade. Você basicamente, assim, hoje você faz informalmente, mas a rigor você só pode celebrar um contrato de câmbio só com uma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar como agente de câmbio. Então, em tese, hoje você não poderia fazer uma operação de câmbio, Micaela, Rodrigo, Tatiana, Rodrigo, ou Micaela, Tatiana, né? Fazer um contrato de câmbio para compra e venda de dólar ou de euro, etc. Porém, com o advento da nova lei de câmbio, isso será possível. Você poderá fazer isso com segurança dentro de alguns limites. Então, o que a lei aqui estipulou, e aí eu vou até referenciar para vocês no artigo 19. Basicamente, o que o artigo 19 vai dizer essa nova lei de câmbio aqui, ela não vai se aplicar às operações de compra e venda de moeda estrangeira em espécie, e aí ela vai delimitar, tá? São 3 requisitos para a lei não se aplicar. O valor tem que ser até $500, tá? Ou equivalente, né, a $500 em outra moeda, como por exemplo o euro, né? O euro vale mais que o dólar, então vai ser menos de 500 euros. Ou equivalente em outras moedas, realizadas no território nacional, de forma eventual. Ou seja, você não pode transformar isso em algo habitual, tá? E tem que ser não profissional, ou seja, você não pode se intitular um agente de câmbio autônomo, né? E agora o meu trabalho vai ser prospectar na rede social pessoas que querem viajar, vou comprar dólar aqui, vou aproveitar a flutuação da moeda e vou começar a vender de maneira profissional aqui como pessoa física. Não é isso, né? O dispositivo legal ele foi feito para quem? Por exemplo, você tem um amigo que veio do exterior e ele vai voltar para o exterior e ele está com dinheiro sobrando e ele quer vender para você. $100, $200, você pode celebrar esse contrato sem problema algum, com o respaldo da nova lei de câmbio, você pode celebrar esse contrato. Ou eu voltei do exterior, vou ficar com alguns dólares guardados aqui, ou euro, etc. E aí uma de vocês vai querer viajar e fala... Rodrigo, você tem algum dólar aí sobrando para poder a gente transacionar aqui, a gente comprar? Podemos fazer uma operação de câmbio entre pessoas físicas. Então o artigo 19 permite isso e vai tirar da égide dessa lei aqui, tá? Porque a lei ela vai trazer várias regras para você poder fechar câmbio. Tem que ter uma instituição, tem que ser constituição autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar como agente de câmbio, etc, etc, etc. Você vai desburocratizar e até $500 o legislador falou. Pode ficar livre para você fazer a sua operação de câmbio entre pessoas físicas, mas de forma eventual e não profissional. Então, se for habitual e se for profissional, aí não. Aí você vai ter aí uma operação de câmbio ilegal, em desacordo com a lei. Entendi. Esse é um ponto bem interessante, porque realmente ficou naturalizado a operação marginalizada, né? A operação correndo fora do campo regulamentar. Até mesmo pela questão de controle, né? Porque quando a gente pensa no que é jurídico, a gente pensa no aspecto do controle. Como é que você controla juridicamente determinadas operações diante dos polos que estão envolvidos nessa transação. Mas realmente eu acho que esse foi um ponto bem interessante da lei, que eu gostei muito de ter ouvido seus comentários a respeito. O João comentou aqui algo. Ih, meu Deus, já surge a nova modalidade Pix, o Pix dólar. Quem sabe? É verdade. Mas porque assim, a Mendes Ledes aqui é a seguinte, olha, Bacen, eu não quero ficar aqui fiscalizando a sua compra e venda de $250 para o seu amigo. Né? Não é esse o escopo da lei. Então vamos deixar isso aqui claro, tá? Porque antes você não tinha isso de maneira clara na legislação, você não tinha essa regulamentação, então as pessoas às vezes ficavam até preocupadas de, por exemplo, comprar dólar, euro para os amigos e falar assim, poxa, mas peraí, mas eu fechei o câmbio com a instituição, será que eu posso vender agora? Eu não tenho que fazer de maneira formal? Não, agora não tem nenhum problema. Se for até $500 ou equivalente em outras moedas, né, você pode fazer um contrato de câmbio entre pessoas físicas. Sempre fazendo a ressalva, de forma eventual e não profissional, tá? Com certeza. Esse ponto é importantíssimo. Agora eu queria trazer um outro ponto, que é justamente a questão relativa à compensação financeira de créditos. Como é que isso se dá? Aliás, só uma observação antes de você me responder. Márcio Ávila,
e José Guilherme Costa estão aqui parabenizando você, congratulando você por estar presente na live, tá? Ainda bem que os amigos entraram, né? Poder congratular. Um abraço pro Márcio, um abraço pro Zé. Prazer ter eles aqui. Mas aí, me conte, como é que funciona esse sistema da compensação financeira de crédito? Quero saber. Aqui nós temos uma mudança substancial, tá? Que é basicamente revolucionário. Primeiro, vamos entender o que é compensação privada de crédito, tá? Vamos supor que eu tenha aqui uma sociedade no Brasil que tem um fornecedor não residente, e aí você tem ali um contrato com ele. Só que esse contrato, por exemplo, gerou uma aplicação de uma multa que eu apliquei por ele ter me entregue um produto com atraso, etc. Então isso gerou um crédito para mim. Só que eu tenho também um débito com ele. O que seria essa compensação privada? Tá? Ao invés de eu fazer o câmbio para poder pagar tudo que eu devo para ele, tá? E mandar o dinheiro lá para fora, e ele fechar um câmbio lá para poder mandar o dinheiro que ele me deve, eu faço uma compensação privada. Basicamente, essa compensação privada é a questão de débitos e créditos entre residentes e não residentes sem movimentação cambial, por meio de simples lançamentos contábeis. Então você faz o lançamento contábil, sabe aquela dívida que você tinha comigo e aquela que eu tinha com você? Vamos compensar aqui. Hoje, isso é proibido. Você não pode fazer isso. Artigo 10 do Decreto-Lei 9.025 de 46, 1946, aquilo que eu falei para vocês, né? Essa prática ela é vedada, ela é sujeita, inclusive, a multa correspondente até o dobro da operação. Então, na fiscalização, se você fizer uma compensação privada, você pode ter que pagar o equivalente a 2 vezes o valor da operação se você fizer uma compensação privada. E aí, esse é o regime atual. Tá, que veio até hoje. A partir do dia 30/12 de 2022, a compensação privada passa a ser permitida. Aqui nós temos uma mudança grande de paradigma. E a lei ela é bem clara ao estabelecer expressamente o seguinte: fica autorizada a realização de compensação privada de crédito de valores entre residentes e não residentes. E aí, mais uma vez, nas hipóteses previstas em regulamento do Banco Central do Brasil. Então, assim, hoje, com o que está previsto na lei, eu posso afirmar que a compensação privada de créditos entre residentes e não residentes vai ser permitida. Quais são os limites? Teremos que aguardar aí o regulamento do Banco Central do Brasil para saber se ele vai limitar, quais são as hipóteses, os prazos, as formas e demais condições. Tá? Isso vai estar no regulamento do Banco Central. E mais, o Banco Central, com base no seu poder regulamentar e fiscalizatório, ele é que vai fiscalizar e punir eventuais infrações ao regulamento que ele vai editar. Então, assim, o que eu posso dizer é, há uma mudança de paradigma? Há. O quanto isso vai constituir em verdadeira mudança, ainda não sabemos. Temos que esperar o regulamento para dizer quais são os limites. Porque o legislador falou, a partir de agora eu permito. Aquilo que eu falei lá no decreto 9.025 de 46, não vale mais. Tá? Então não é proibido mais fazer compensação privada. Mas o Banco Central, vê aí quais são as hipóteses, vê aí quais são os limites, quais são os prazos, como é que você deve fazer isso contabilmente, quais são as condições que as partes devem respeitar, e fiscaliza e continua punindo. Estou pensando aqui só numa coisa. Acho isso muito útil quando a gente pensa em grupo econômico com empresa nacional estrangeira. Sim. Sim. É extremamente útil, porque hoje em dia você não poderia fazer isso, mas no futuro você... E de certa forma, não sei se foi essa a ideia da norma, tá, Rodrigo? Aqui é uma ilação que foi feita você falando e eu pensando. Me parece que isso, de certa forma, ajuda muito a estimular a própria internacionalização das empresas brasileiras. A partir do momento que você pode ter empresas lá no exterior, você trabalhar com esse tipo de compensação privada entre elas, né? Perfeito. O intuito foi esse mesmo. Tá. O intuito foi esse mesmo. E aí, assim, e até nessa linha intelectiva, Micaela, acho interessante até que vai haver até uma maior desburocratização, inclusive da remessa de dividendos, lucros e royalties posterior, tá? Ah, é?
sim, eu nem coloquei aqui no nosso roteiro, mas nas disposições finais, vocês vão ver na lei que há uma modificação de diversas normas tributárias e não tributárias. Uma das normas que vai ser modificada vai ser o artigo 9º da 4131 de 62, tá? E que basicamente você tinha lá diversas regras para você conseguir remeter lucro para o exterior. Agora, basicamente, a única exigência vai ser só você comprovar que você pagou imposto de renda. Ah, interessante, hein? Aquela burocracia toda que a 4131 trazia, lá no parágrafo 1º, né, do artigo 9º, vai ser revogada aí pela nova lei de câmbio. E aí o que efetivamente você vai ter que fazer é só a prova do pagamento do imposto de renda devido. Se for o caso, né? Arrasou, gostei. Agora, posso complementar uma outra questão dentro dessa toada de evolução do câmbio? A gente tinha Claro. conversado até antes da live, que teve aí, se falou muito, se divulgou muito a publicação desse decreto, vou até colar o 10997 de 2022, foi em março desse ano, que o presidente teria feito justamente como uma das medidas a serem adotadas e requeridas para ingresso do Brasil na OCDE, que seria você reduzir o custo do câmbio. E esse decreto ele trouxe justamente uma redução progressiva do câmbio naquelas operações, por exemplo, de cartão de crédito, que hoje você tem uma alíquota aí em torno de 6 ponto alguma coisa por cento. 6,38. Isso, 6,38%. E essa alíquota ela seria reduzida, né, de 1% ano a ano até zerar em 2028. Né? E aí eu queria saber de você, o que você está... Marlúcia, assim, a live será gravada e será disponibilizada depois, tá? O que você acha dessa medida? Você acha que esse escalonamento até 2028 foi um escalonamento adequado? Você acha que essa medida é uma medida que vai junto com a própria lei de câmbio, porque são medidas paralelas, né? Elas se intercomunicam, na verdade, mas não são medidas que dependem, são interdependentes. Na verdade, são medidas absolutamente dependentes, mas que conseguem se comunicar. Você acha que essa medida também fortalece esse racional da gente ter um novo marco do câmbio no Brasil, da gente buscar reduzir esse custo com relação ao câmbio? Conta aí a tua opinião. Não, olha, eu acho que sim. Vem dentro dessa lógica de você. Ó, quem entrou? Daniel entrou. Oi, Daniel. Oi, Dani. Acho que Ai, gente. vem dentro dessa lógica. O celular esquentando. Micaela já conhece. O meu celular é calorento. Aí tem umas horas que ele fica super quente e ele pifa. Aí eu tenho que colocá-lo numa geladeirinha que tem aqui perto da minha escrivaninha para ele voltar a ser operacional. Então, assim, uma coisa bem peculiar. Mas me circunstância. Ah, sim. Nós estávamos falando, Tatiana, sobre a questão do IOF câmbio, né? E aí a Micaela me perguntou o que eu achava dessa redução escalonada do IOF câmbio. Eu acho que veio em boa hora, né? Acho que o Brasil precisa se adequar às práticas internacionais. Acho que até a entrada na OCDE pode ser um mote para isso, mas eu acho que sempre foi um tributo, assim, mas é a opinião de alguém que é mais de direito bancário, tá? Não sou tributarista, é bom fazer essa ressalva. É um tributo que eu acho que ele não contribui em nada para os negócios, tá? E para a modernização das relações internacionais das empresas brasileiras, e acho que vem em boa hora. Poderia até ser acelerado, né? Para não esperar só chegar em 2028, né? Que nós estamos falando de 6 anos, né? Até você finalizar. Isso. Porque tem algumas regras diferentes, né? Tem um escalonamento para alguns incisos e tem ele zera direto para empréstimos externos e para outras operações, compras no internacional, no cartão e tal. Aí ele zera nessa proposta escalonada ao longo dos anos até 2028. Aí a minha pergunta seria, será que essa foi uma questão apenas de gestão da política em relação aos impactos dessa renúncia fiscal? Ou tem uma razão diferente, mais extrafiscal e não apenas voltada para a gestão da arrecadação que será perdida diante dessa nova
política fiscal, dessa nova linha de exercício, né, do IOF. Eu acho que assim, acho que até você, além de você propiciar, né, mais negócios e você diminuir o custo dos negócios internacionais, acho que é possibilitar a entrada de moeda estrangeira no Brasil com maior facilidade também. Porque assim, vamos lembrar como é que você faz a formação do câmbio, né? Mas aí... Você tem um investidor, por exemplo, emprestando dinheiro em dólar para um nacional, sem você precisar pagar um tributo extra, você vai aumentar a quantidade de bancos ou instituições financeiras estrangeiras querendo emprestar, por exemplo, para empresas brasileiras. Sim. Né? Então, assim, entrando mais recurso em moeda estrangeira no Brasil, você automaticamente você tem uma diminuição do câmbio, tendo mais dólar circulando no Brasil, tendo mais dólar entesourado aqui, né? Por exemplo, você vai ter uma diminuição do valor do câmbio. Não com certeza. Acho que também esse pode ser um dos motivos também, esse caráter extra-fiscal. Do caráter fiscal eu deixo mais para vocês duas comentarem, que eu não vou me aventurar, não. Eu acho que esse seu ponto foi importante para esclarecer pelo menos o que pode estar por detrás dessa ideia de zerar de imediato para empréstimos externos e estabelecer para cartão de crédito e congêneres, compras no exterior, a política escalonada de redução até chegar a zero. Porque realmente você precisa, para tornar o empréstimo externo mais atraente, de uma medida mais incisiva e de gerar esse estímulo, né? Para gerar um estímulo no campo do consumo, você não precisa de interveniências tão extremas. Uma medida mais suave e talvez diluída, talvez não, porque veio diluída no tempo, pode cumprir esse propósito de modernização do sistema tributário, a como as coisas funcionam na economia do hoje, sem ter um impacto fiscal muito significativo e de uma maneira que atenda às expectativas de dinâmica do mercado, né? Porque isso efetivamente traria mais um estímulo significativo. Se bem que, agora pensando bem, isso aqui mostra como a gente vai fazendo brainstorming no momento. Eu acho que pelo lado do IOF sobre o cartão, sobre as operações com cartões e tal, compras no exterior, isso me parece ser mais uma questão de modernização, de trazer o sistema para o atual, e no campo de zerar de imediato para empréstimos externos, me parece ser uma política pautada em extrafiscalidade, eminentemente. O que você acha? Perfeito. Eu concordo. E acho assim, o que a gente chama no direito bancário, tornar o dinheiro mais barato. Né? Porque você vai ter aí uma isenção, né, de tributação nesse empréstimo internacional, você vai tornar aquela captação mais barata, então ela fica mais atraente. Eu só tenho uma crítica, que é o seguinte: isso tem que ser acompanhado com uma redução proporcional do IOF crédito no Brasil. Senão você vai estar privilegiando o empréstimo estrangeiro em detrimento do empréstimo instituição nacional. E tem um outro ponto que eu queria trazer para jogo aqui também. O que eu fiquei pensando? Na hora que você zera o IOF câmbio, no caso das operações de cartão de crédito, vamos pensar, eu estou comprando um produto no exterior, né? Então isso é manifestação de riqueza, mas é manifestação de riqueza que eu estou gerando lá fora. Então estou produzindo riqueza para um outro estado, que vai ser tributado em consumo e etc. Então qual é a forma do Brasil pegar essa manifestação de riqueza? Ele não pode tributar o consumo, porque você não consumiu aqui. Então a forma dele tentar pegar um pouco essa manifestação de riqueza é a virada da moeda. Entendeu? Então assim, veja, o IOF é um imposto por natureza extrafiscal. Então, beleza, ele não está focado em manifestação de riqueza ou aferição de capacidade contributiva. Isso não é lógica dele. Mas é interessante você pensar que isso vai gerar a abertura de mão em um segmento que a gente não vai conseguir tributar mais nada. Porque a operação ocorreu lá. Então, se eu zero a operação em cartão de crédito, para quem está comprando no exterior é lindo, é uma poesia, não vai ter que pagar os 6,38%, sabe? Fofinho. Agora a questão é, eu vou deixar de arrecadar receita naquela operação, não vou ter nada daquela operação. Né? Teve estudo de impacto, né, das renúncias. Teve uma avaliação do impacto das renúncias. Salvo engano, estava perdida aqui nos materiais que eu li, mas não era um número muito significativo. Não deve ser tanto porque a gente está falando de uma elite, né, Tati? Na verdade, quem faz a operação lá fora é uma elite. Mas esse é que é o ponto.
Ou seja, Posso acrescentar aqui um tempero, acrescentar um tempero nessa discussão? Eu acho que, na verdade, aqui o Estado brasileiro está aceitando que a realidade da modernidade vai se impor. é. Porque hoje é tão simples você abrir uma conta numa corretora norte-americana e você transferir, fechar câmbio e transferir dinheiro lá para fora. É tão fácil, por exemplo, cartão, vou até citar aqui o nome, né? Nomad, você consegue hoje, e que não é aquele Visa Travel Money, é diferente, é você abrir uma conta num correspondente bancário nos Estados Unidos, que eu vou citar aqui a Nomad, por exemplo, e você transferir esses valores com câmbio de dólar comercial e você pagar zero de tributo. Sim. Na hora de você comprar lá. Porque assim, o cartão de crédito vai te dar lá só aquele adiamento do pagamento da fatura, né? Por 30 Sabe o dias. que pode ser, Mas então? Não, sabe o que pode ser, hoje, então? Desculpa. as pessoas costumam hoje já usar o cartão da Noma de débito lá fora. Você já faz a remessa para o exterior com dólar comercial, você já está ganhando. Mesmo que você pague o IOF, que é menorzinho, né, nesse caso, mas você está ganhando porque você não está fazendo transferência com dólar turista, está fazendo com dólar comercial. Então isso já está ganhando já quase 10 centavos em cada dólar, basicamente, que você está transferindo. E aí eu acho que o governo já fez esse estudo já sabendo que ao longo dos anos vai cada vez mais diminuir as operações com cartão de crédito do exterior. Então ele já está se antecipando e já vai buscar uma outra fonte para tentar suplantar aí essa perda de receita que, como você bem destacou, Micaela, já é ínfima, né? Mas, Tatiana, desculpa, eu te interrompi. Não, mentira. Era brincadeira, assim, porque como esse planejamento já está posto, eu ia brincar falando, não, então o governo, né, o Poder Executivo, ele está ali instalando uma regra, mas é tipo quadrilha, né? Tipo, olha a cobra, não, é mentira, para desestruturar planejamentos, aí de repente coloca uma alíquota ali operacional e depois volta para ir quebrando as expectativas e eventualmente pensar ali alguma arrecadação um pouquinho mais significativa. Mas era brincadeira. Realmente, assim, essa linha de raciocínio sua me parece perfeita, porque realmente a economia vai mudando, aí o sistema ele tem que se adequar e não adianta a gente ficar insistindo em uma fonte de receita que não mais é frutífera. E tem escape, né? E tem escape. Eu Não achei tem que escape. esse ponto do escape que ele deu exemplo aqui foi sensacional. Porque realmente Mas eu acho que você tocou num ponto, assim, dolorido, Mila, que é o tratamento IOF crédito dentro das operações internas. Sim. Aí você tem um tratamento benéfico fora e um tratamento tão descompassado por dentro, isso traz um impacto significativo. Me parece que o IOF, assim, ele como uma espécie tributária tem que ser repensado em vários seus aspectos, principalmente agora ele se tornando acessório, não, mas algo zerado para as operações externas. Então, realmente... Posso só botar uma pimenta no final Por dessa favor, história? botamos de pimenta. Seguinte, tô pensando aqui, eu hoje acordei com esse negócio do metaverso, porque eu tô com uma aluna que está escrevendo artigo sobre esse assunto. A gente estava falando de criptomoedas e criptoativos. Você vê, a gente vai ter que rever realmente essa questão do câmbio, porque daqui a pouco tudo vai estar sendo operado, principalmente nesse novo mundo virtual, com base numa lógica de criptomoedas ou criptoativos. Então a gente não vai estar trabalhando com esse racional mais de virada de moeda, de câmbio, né? E aí como é que fica esse tipo de operação? Pois quase que é impossível, pensando na lógica de hoje, né, o Estado conseguir tributar, né, porque fica numa wallet e aí é tudo feito via blockchain. Não tem como. Tem como. IOF criptomoeda, ela vai escrever sobre isso? Não, ela vai escrever, na verdade, não só sobre o IOF. O IOF eu estou fazendo aqui em homenagem ao nosso debate. Eu estava falando. Mas é porque está em discussão. Não, ela está. A criptomoeda joga discussão para tudo, né? Até ICMS entra no balaio. É impressionante.
Não entra. É uma loucura, gente. É porque é um mundo novo, né? Eu acho que, inclusive, esses pontos que a gente está trazendo para debate mostram como, primeiro, nós estamos defasados, né? Vide os anos da legislação que o Rodrigo já muito bem expôs aqui, 46, 69, 63. O mundo virou. O câmbio aqui. Diplomas, né? Exatamente. Vários diplomas. Uma loucura. E ainda a gente não está nem um pouco preparado para essa realidade virtual, né? Mas eu acho que, de certa forma, esse trabalho, você abandonar um pouco mais o câmbio, começa a caminhar na linha de que essa tributação por troca de moeda ela não faz muito sentido. Talvez ela faça no contexto da utilização dessa moeda, ou disso representar um ativo para a pessoa, ou a alienação desse ativo que pode gerar um ganho de capital. Aí a gente pode pensar nisso, mas fora isso, não vejo. Agora, só uma pergunta, o Leonardo Dueck aqui, nosso colega lá também de empresa, fez uma pergunta para você, Rodrigo. Ele está questionando aqui o seguinte: se essa nova lei cambial ela é capaz de continuar contribuindo para uma valorização sustentável do real. O que você acha disso? Você pode repetir, porque deu uma travadinha aqui para mim, nós estava no meio da pergunta. Claro. O que eu estou perguntando é o seguinte: o Leonardo Dueck perguntou se essa nova lei de câmbio consegue gerar uma política que dê uma sustentabilidade a longo prazo da nossa moeda. Acho que, assim, ela por si só não vai conseguir, mas ela é uma das ferramentas que vai contribuir. E uma das ferramentas até que ela dispõe é justamente essa, né? De você, por exemplo, facilitar empréstimos internacionais, facilitar o ingresso de moeda estrangeira no Brasil, de forma que você tenha cada vez maior a paridade entre a nossa moeda e o dólar, que hoje é o benchmark, né? Para o lastro monetário no mundo. Então, assim, por exemplo, se cada vez mais instituições financeiras norte-americanas emprestarem para empresas brasileiras, você vai ter uma entrada maior de dólar aqui, consequentemente o câmbio diminui, nossa moeda vai ficando mais forte perante o dólar, porque a gente vai ter mais reservas em dólar, e aí, consequentemente, o real vai ser uma moeda mais forte. Veja, quando a gente compara o real com o dólar e com o euro, realmente há uma disparidade muito grande. Mas se você for olhar aí visão mundo, né? Por exemplo, um país que é muito avançado aqui na América Latina, que é o Chile. O nosso real é muito mais forte frente aí o peso chileno. Ou até assim, um país que aí tem uma moeda muito mais fraca, né? Que inclusive hoje sofre muito esse influxo da tentativa até não formal de dolarização da economia. A Argentina sofre muito com isso. Então, assim, o real, embora quando a gente compara, né, com as grandes potências mundiais, moedas das grandes potências mundiais, ele esteja relativamente fraco, mas ele é uma moeda forte, o real é uma moeda forte em relação a outras moedas de países em desenvolvimento, né? Sim. Aí eu só queria aproveitar, que eu sei que a gente já está se aproximando de 1 hora de live, para falar de um ponto que eu não coloquei no roteiro, mas que a gente veio aqui conversando, e eu acho que é importante mencionar, que é a questão dos recursos em moeda estrangeira dos nossos exportadores que ficam em contas lá fora, que isso vai ser substancialmente modificado com a nova lei. Boa. Né? Vou fazer também um panorama de como isso se dá hoje e como que isso vai ficar. Tá? Quando a gente vai fazer uma exportação de um bem ou de um serviço, né, você pode ter uma conta lá fora, né, você é uma empresa brasileira que exporta, e você pode receber esses recursos lá fora. Por exemplo, exportei aqui determinada commodity para o exterior. Aí o meu comprador, ele me paga na minha conta em dólar lá fora, que no Banco Central é chamado de conta exportação. Hoje, a Lei 11.371 de 2006, não é tão antiga assim, tá? A 11.371 de 2006, ela restringe de sobremaneira a utilização desses recursos. O exportador, ele não é livre para poder utilizar esses recursos lá fora. Por quê? Porque a lógica do legislador lá em 2006 era: você recebeu lá fora, agora você faz um câmbio e traz dinheiro aqui para dentro e paga tributo. A lógica é essa. Mas aí houve uma treta, etc. Então assim, tá bom, vou deixar você usar, mas em hipóteses muito específicas, tá bom? E essas hipóteses muito específicas eram aquelas entabuladas lá no parágrafo 2º do artigo 1º dessa Lei 11.371. E basicamente era o seguinte: você só pode usar lá fora esses recursos para realizar investimento, para você fazer aplicação financeira, ou você cumprir uma obrigação própria do exportador. E você não pode utilizar esses recursos para você contratar um empréstimo ou multa de qualquer natureza. Então, assim, basicamente,
ou eu invisto, né? Ou obrigação própria do exportador. Esse era sempre um motivo de debate dentro da doutrina e dentro dos advogados também que trabalham no mercado bancário. Por quê? O que é uma obrigação própria do exportador? Ah, eu tenho que pagar um tributo lá fora? Acho que evidentemente que é. Mas será que eu posso utilizar esse valor, por exemplo, para poder pagar dividendos, juros sobre capital próprio, para o meu acionista, que tem uma DR minha lá fora? Será que eu posso usar esses recursos? Ou se eu tenho que internalizar esses recursos, pagar, tá, tributo, e depois remeter de novo? E aí, com isso, e a lógica dessa lei, tá, ela é interessante, por quê? Porque você tem aqui a Receita Federal do Brasil com o poder de fiscalização. E por que esse dispositivo ele era tão sensível para quem é exportador? No artigo 9º dessa lei, você tem a sanção quando você utiliza indevidamente esses recursos que você tem lá fora. E o artigo 9º, e o inciso 1º, ele estabelece uma multa de 10%, não é até 10%, tá? É de 10% incidente sobre os recursos mantidos ou utilizados no exterior em desacordo com essas regras. Então, se eu pegar esse dinheiro que eu ganhei, né, por ter exportado um bem, e eu utilizo de maneira indevida lá fora, a Receita pode vir e vai me multar em 10%. Então pode ser que o meu lucro vai todo embora para pagamento de multa para a Receita. Então o que as empresas tiveram que fazer à época, né? E aí nós temos até uma solução de consulta que resolver esse problema dos dividendos, que eu estou usando ele como paradigmático aqui. As empresas começaram a ficar receosas, porque o que é obrigação própria do exportador? Tem coisas que é bem óbvio, né? Vou pagar o aluguel, por exemplo, de um escritório que eu alugo lá fora. É uma obrigação própria minha para manter uma representação minha como exportador. Pagar um tributo lá fora, pagar uma conta de água, de luz. Agora, pagar dividendo é uma obrigação própria de exportador? Aí fica essa dúvida. Então, como é que você tinha anteriormente o sistema para você ter segurança para fazer esse negócio jurídico? Você tinha que abrir uma solução de consulta da Receita. A Receita, vocês sabem que ela é rapidíssima, né? Célere aberta para poder responder as soluções de consulta. Muito. E você não tem o menor controle, você não consegue estabelecer nenhum contraditório, você tem que esperar os deuses do Olimpo se manifestarem. E depois você vai aplicar o entendimento que, se você não aplicar, você tem lá a penalidade, é 10% na cabeça da tua operação e não tem choro nem vela. E aí você tinha essas questões. Nós temos até hoje esse caminho, né, para pagamento de dividendos e JCP lá fora, mas havia uma reclamação generalizada dos exportadores de que essa norma tinha que cair. E a nova lei de câmbio revogou esse parágrafo 2º do artigo 1º da 11.371. A 11.371 não foi inteiramente revogada, você continua tendo a lei em vigor, porém esse parágrafo 2º ele foi revogado pela nova lei de câmbio. É o artigo 26 da nova lei de câmbio, tá? Esse parágrafo 2º está revogado. Então, basicamente, o que nós temos aqui, se nada for disposto de maneira diferente no regulamento do Banco Central, os exportadores vão ficar livres para utilizar esse recurso como bem aprouverem. Sensacional, hein? Isso realmente... Essa é uma modificação substancial. Isso ajuda que a nova lei vai trazer. Realmente, eu acho que ela acaba fechando esse racional, né, pessoal? De que a ideia é a modernização do tratamento do câmbio, não tornar um câmbio como um obstáculo para as operações que a gente está realizando. Eu acho que é uma dinâmica aí, estimulando, de certa forma, a internacionalização de capital brasileiro, né? Ou seja, empresas brasileiras lá, atuando lá, que já tem várias representatividades, reduzindo a oneração. Achei sensacional a visão geral da norma, Rodrigo. Perfeito. E é isso mesmo, você vai diminuir a assimetria que existe de tratamento entre as empresas brasileiras que querem atuar no mercado internacional e empresas estrangeiras que já atuam no mercado internacional, né? Por que você vai restringir a atuação das empresas brasileiras estabelecendo várias normas arcaicas que diminuem a competitividade delas em relação a seus pares, né, no ramo que atuam, né? Que competem também internacionalmente com elas. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que a lei foi perfeita, né, em modernizar e sistematizar essas mudanças.
Não, com certeza. E é interessante ver como que as perninhas dessa norma, né, elas impactam na tributação. Então, acho que a nossa audiência aqui com certeza bebeu muito do seu conhecimento. Aproveito para agradecer, porque eu aprendi muito, gostei muito de acompanhar essa live aqui com você, de ter tido a oportunidade de ouvi-lo falando, e os seus comentários a respeito da lei, a descrição da norma, foi fantástico. Muito obrigada mesmo. E Imagina, foi um prazer. Eu que agradeço o convite. Rodrigo, olha, quero dizer o seguinte. Primeiro, agradecer, tá, a tua disponibilidade de estar aqui. Você é um amigo querido e um profissional que você sabe da qual eu sou fã, absolutamente, né? Então, acho que você mostrou todo o seu brilhantismo numa exposição muito leve, rápida, sobre pontos extremamente importantes, né, dessa mudança cambial. Acho que é uma virada de chave importante para o Brasil, importante para essa ideia de internacionalização de capital, importante para essa redução de assimetrias. A live vai ficar gravada, pessoal, então quem entrou, muita gente foi entrando aqui no final, a gente sabe que essa hora da noite tem muita gente que entra, sai, casa, filho, aquela loucura. Você vai ter condição de assistir essa live desde o início, aprender a fazer anotações como eu fiz, como o Tati fez, em relação ao que o Rodrigo trouxe, que ele trouxe inclusive planejamento de viagem. Então fique ligado, está lá desde o início, para você poder captar isso. Rodrigo, beijo grande, Tati, um prazer imenso estar Grande beijo, também. Fiquem. Micaela. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. É um prazer.